Bom dia, grupo. Estamos passando aqui para mais uma observação e mais uma palavra de meditação para a gente parar, para a gente raciocinar, para a gente se inteirar e sentir na pele a dor do outro, o que está acontecendo com o nosso país. Está acontecendo coisas terríveis ali da política avassaladora e destruidora. Está acontecendo a própria natureza está punindo o homem. E agora há pouco abri a televisão para me certificar e me atualizar nas notícias, e me deparei com uma tragédia muito grande no estado de São Paulo, no interior de São Sebastião. Enfim, todo o estado de São Paulo está sobre fortes chuvas, fortes temporais, e me perguntando: Senhor, por que, Senhor? Por que tanta coisa acontecendo simultaneamente assim, nesse estado? O Senhor me reportou algum tempo atrás, em outro carnaval, a festa maldita da carne, onde tudo é liberado, onde a safadeza impera, onde tudo de ruim acontece. O Senhor me lembrou, me reportou a esses fatos de um carnaval que pegaram dois figurantes, um simbolizando Satanás e outro Jesus Cristo, e fizeram uma coisa terrível para o mundo inteiro ver. Todo mundo já sabe do que eu estou falando, aquela cena horrível, Satanás arrastando Jesus no meio da rua, zombando, surrupiando. Enfim, uma cena triste e terrível. Então o Senhor me reportou, me lembrou: você lembra desse episódio? E como nada acontece por acaso, e a lei da semeadura é implacável, simplesmente Deus me mostrou que semente plantada é semente colhida. Mas eu disse: mas Senhor, são tantas vidas inocentes, são tantas vidas que não têm culpa do desatino. Mas imediatamente o Senhor me falou no coração que as vidas inocentes, elas são conhecidas pelo Senhor. E o que acontece é que a semente está sendo colhida, passaram-se os tempos e agora a semente está sendo colhida. E além do mais, a própria natureza, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a natureza ela está se revoltando contra o desatino, contra a hipocrisia e a destruição dos homens. A própria natureza ela está sentindo na pele o que nós seres humanos também estamos sentindo: o descaso, a destruição. E como não poderia ser diferente, a natureza é quem está suportando a carga mais pesada de todo o desatino, de todo o descaso, de toda a destruição ao ecossistema que o homem tem feito em todo esse planeta. Queimadas, desmatamentos, enfim, semente plantada é semente colhida. E hoje a própria natureza está cobrando isso do homem. A própria natureza está punindo o homem. Só não vê isso, como eu sempre digo nos meus áudios, os insanos, os idiotizados, os insensíveis, os loucos,
que não conseguem captar, que não conseguem ver, sentir, porque vivem como loucos para lá e para cá. Passa o dia, não param para pensar, não param para raciocinar, não param para se autoanalisar, se examinar. E assim hoje caminha a humanidade dominada. E isso tem trazido prejuízo em todas as áreas da vida, nos 3 reinos da natureza: reino animal, reino vegetal e o reino mineral. O pecado hoje, ele aflora de tal forma e atinge toda a esfera da vida. Volto a dizer, só loucos, insanos, idiotizados não percebem isso, porque perderam o seu norte, perderam o sentido, perderam a direção e hoje vivem simplesmente como os animais vivem, vegetando, comendo, como todos os animais comem, e fazendo suas necessidades vitais como todos os animais fazem. Não passa disso. Os homens estão regredindo na área material e espiritual. Os homens se tornaram pior do que os animais. Pelo menos os animais irracionais se respeitam, vivem no equilíbrio, vivem em circunstância melhor do que os homens. Enquanto que os homens só pensam em fazer o mal, só pensam em destruir, só pensam em algazarra. Enfim, vivem na libertinagem, vivem de todo jeito e de toda forma, e queriam o quê? Como eu disse, semente plantada é semente colhida. É a lei do universo. Ninguém muda ela, ninguém mexe nela. A lei de Deus não é como a lei dos homens, que eles alteram, que eles tiram, que eles aumentam, que eles diminuem, que eles fazem sanções de acordo com a sua comodidade, com seus caprichos. Não, a lei de Deus é uma só. A lei de Deus, ela não vacila, ela simplesmente, ela pune e doa em quem doer. Até porque, como eu disse, o Senhor me falou, hoje neste mundo não tem mais ninguém inocente a não ser as crianças que ainda não se desenvolveram. As crianças que têm a sua sublimidade. Crianças que são sensíveis, que são amorosas, porque nelas não existe maldade. Mas elas estão sendo preparadas por um sistema maligno, maldito, que hoje abrange toda a terra, dominado pelas trevas, esperando que as crianças atinjam a maturidade para se desenvolver. O diabo ele tem preparado o mundo com as suas culturas mentirosas, terríveis, avassaladoras, para preparar o ser humano desde a base para se tornarem más, para se tornarem idiotizadas e possuídas pelas trevas. Podem ter certeza, quando há uma tragédia dessa aí, os inocentes são colhidos por Deus, são, aleluia, recebidos nos céus por Deus, porque hoje Deus só tem por inocente as crianças. E o próprio Senhor Jesus disse que delas é o reino dos céus. Dela é o reino dos céus, aleluia. Louvado seja Deus. O resto sucumbe sobre a égide, sobre a maldição das trevas, porque Deus não tem ninguém como inocente. E como eu disse, é a lei da semeadura, plantou, colheu, e hoje a natureza está cobrando isso dos homens. Anos, milênios e séculos de descaso, de ataque ao ecossistema e à natureza. Hoje a terra
encharcada de sangue inocente. Hoje a terra, doente pelas transformações que o homem fez nela, pelas mudanças que o homem fez nela, mexendo com seu ecossistema. Hoje a natureza se revolta e dá o seu troco, dá a sua resposta aos insensatos, aos malignos que ainda sobrevivem sobre essa terra. Hoje o homem se acha todo poderoso na terra, principalmente quando eles têm cargos relevantes, se acham acima de tudo e de todos, se acham semideuses. Mas o melhor é que os poderosos também morrem. É a certeza que nós temos. E eles vão prestar conta com um ser todo-poderoso, um ser angelical, celestial, todo-poderoso. Irão prestar conta. E lá eles não terão advogado, não terão juízes corruptos, advogados corruptos. Não. A lei do Senhor ela é imparcial. Imparcial. E eles prestarão conta e pagarão muito caro. Porque a lei de Deus ela é implacável. Deus não se compra, porque ele é o comprador. O seu filho é o comprador. Com ele ninguém brinca, porque ele é todo poderoso. Faltou com respeito, faltou, zombou. A moeda paga é muito cara. É muito cara. A pena que eu sinto é que a gente fala, é que a gente brada, é que a gente procura acordar os homens enquanto é tempo, procura sacudi-los, dar um choque de realidade. Mas quem é insano, quem é louco, quem é idiotizado, é merquinada. Hoje os homens são mortos-vivos, que caminham cambaleando sobre a face da terra, sobre o peso do pecado, que os destrói, que os leva à destruição total e à perdição total. Pensem nisso, se é que ainda tem capacidade de assimilar, de pensar, de absorver. Pensem nisso. Se é que vocês ainda têm um pouquinho de sensibilidade, porque a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o seu Espírito fala. E hoje o Espírito Santo está bradando em todas as partes do mundo inteiro, usando pessoas jovens, velhos, adultos. Enfim, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Querem destruir Deus na vida dos homens, querem destruir a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus traz prejuízo para os homens. A palavra de Deus ela traz prejuízo à indústria pornográfica, à indústria do lazer, que de lazer só tem um nome que a gente sabe o que é: droga, álcool, bebida e prostituições. Hoje é o lazer dos homens, dos insanos. É o prazer, é a diversão deles. Então, a palavra de Deus traz prejuízo para as culturas deste mundo. Qual é a cultura? Fumar, beber, se prostituir e tudo mais. Então, a palavra de Deus traz prejuízo para as indústrias da bebida, do fumo, do álcool, da prostituição, do entretenimento e por aí vai. É por isso que eles odeiam a palavra de Deus, porque traz prejuízo para eles. Porque o papel deles é destruir, sorrateiramente, traiçoeiramente e covardemente. Mas a palavra de Deus ela vai permanecer, porque é ela que vai ser através dela que os homens vão ser julgados, porque está escrito no livro de Apocalipse: naquele dia se abrirão os livros da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e você vai ser confrontado se viveu daquela forma, se cumpriu com aquela palavra, se aquela palavra se cumpriu na sua vida, se você deu um testemunho ocular, constante, na vida da sociedade dos homens. E ademais ainda tem outro livro que vai ser aberto, o livro da vida. Então, se você é confrontado com os livros da Bíblia, e se você não foi
viveu de acordo com o que estava escrito, também seu nome não vai estar lá no livro da vida. Mas Deus, ele é maravilhoso. Ele vai mostrar para você que você viveu de forma dissoluta, sem se importar com ele, nem com a sua palavra, nem com o seu próximo. Então, o seu nome vai ser procurado no livro da vida, e não sendo encontrado lá, é tchau e bênção. É o fogo, o lago de fogo que arde como enxofre. É lá que Satanás e seus anjos e todos aqueles que o seguiram vai para lá. E a destruição é total, total, total. Não haverá nem mais lembrança dos tais. Assim está escrito e assim se cumprirá. Eu espero que os insanos acordem enquanto é tempo. Que os mortos-vivos saiam da mortandade enquanto é tempo. Deixem de seres vacilantes e cambaleantes neste mundo e se voltem, como está escrito na palavra de Deus, buscar a Deus enquanto se pode achar, porque a porta da graça está se fechando. O Filho de Deus está retornando para buscar aqueles que foram fiéis, aqueles que o respeitaram, o amaram e viveram tão somente para ele e com ele. Esses sim serão bem-aventurados e serão bem-vindos do Senhor. Porque lá o Senhor dirá, bem-vindos, benditos do meu Pai, para o que está preparado desde a fundação do mundo. O que é que está preparado? Novos céus e nova terra, onde o mal não mais existirá. Onde o mal, nem lembrança existirá dele. Então é isso que está preparado para aqueles que amam ao Senhor e vivem para o Senhor. Acordem enquanto é tempo. Isso aqui não é conto de carochinha não, viu? É palavra de Deus. Ela veio lá dos altos céus. O reino de Deus é um reino de autoridade e poder. Diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o reino dos céus, e Deus, o Deus Todo-Poderoso, manda que nós o obedeçamos. Não por força, mas por amor. Por amor, tão somente por amor. Porque é esse amor que vai nos transportar para o reino da graça celestial de Deus, para o reino eternal de Deus, o reino todo-poderoso de Deus. Que Cristo Jesus nos abençoe e acordem vocês enquanto é tempo. Pensem nisso.